Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de auditoria e segurança de sistemas de informação, com o tema Segurança das operações e comunicações. Toda e qualquer organização que deseja implementar seus sistemas de segurança da informação para proteger os seus ativos deve garantir a operação segura e correta dos recursos de processamento de informação. Para isso, é necessário procedimentos pela gestão e operação desses recursos, para evitar o mau uso ou o uso doloso dos sistemas. Isso é o que a gente tem visto o tempo todo em nossas aulas. Procedimentos adequados e as responsabilidades para aqueles que infringirem ou as responsabilidades daqueles que operam a segurança da informação. Então, nesse contexto, a gente vai falar um pouquinho sobre esses procedimentos. Bom, a primeira coisa é que, adotados os procedimentos relativos à segurança da informação, esses devem ser documentados. Então, todos os procedimentos e atividades dos sistemas, e recursos de comunicação devem ser documentados. Mas por que esses recursos, e esses procedimentos devem ser documentados? Justamente para que, em caso de algum risco, em caso de algum incidente, qual é o procedimento que eu devo adotar? E também, mais importante ainda, é que esses procedimentos de rotina adotados nos sistemas de informação sejam conhecidos, por isso a importância da documentação, para funcionários que estão entrando na organização e que vão operacionalizar os sistemas e os recursos da organização. Então, todos os procedimentos de atividades com os sistemas e os recursos de comunicação, eles devem ser documentados, para que a gente saiba como é que eu faço a inicialização dos servidores, como é que eu faço a inicialização dos meus computadores de maneira correta, segura, quais são os procedimentos de backup, como é que eu faço a manutenção dos equipamentos. Existe um procedimento para realizar essas manutenções ou é de qualquer forma, aleatoriamente? Existe um tratamento das mídias? Aí quando eu falo em mídia e tratamento delas, qual o procedimento de descarte da documentação das mídias? Como é que é o uso correto do e-mail, das correspondências? Quais são os procedimentos adotados para acesso à sala do servidor, parte de climatização? Então, essa documentação ela é muito importante, não só como regra, para que todos conheçam, mas também para que a gente saiba realizar os procedimentos de segurança caso haja algum incidente. Então, a documentação dos procedimentos ela é muito importante dentro de um sistema de gerenciamento de segurança da informação de uma organização. Bom, um dos itens importantes que deve ser observado é a gestão de mudanças. O que é essa gestão de mudança? É a gestão da modificação dos recursos de processamento da informação, e dos sistemas, de forma que a gente possa controlar essa mudança. E o que deve ser necessário para isso? O que é necessário para isso? Entenda, tudo que nós vamos atualizar, atualização de software, atualização de procedimentos, todo o sistema de gestão de mudança, seja ela por um erro, aí uma correção desse erro, ou por uma evolução de um software, deve ser controlada, e deve ser documentada, como a gente falou. Então, essa gestão de mudança ela é muito importante. E o que é necessário para gerenciar a mudança? A identificação e registro da mudança, e principalmente aquelas que são significativas. Olha, aconteceu um erro, a gente vai precisar mudar um sistema ou mudar um procedimento. Aí nós temos que fazer esse planejamento, fazer um teste com essa mudança, com essa correção, já que eu estou dando o exemplo do erro. Então, você identifica a mudança, a necessidade daquela mudança é realmente significativa. Você implementa a correção daquele erro, usando o exemplo do erro. Para isso você tem que planejar antes, você testa várias vezes e aí você começa o procedimento de implantação da mudança.
né? Então é importante para toda mudança necessária, além da sua identificação e o planejamento da mudança, né, e dos impactos que aquela mudança traz para a empresa, para a organização, que você faça testes, né, testes exaustivos, para que você garanta que aquela correção, ou aquela evolução do sistema, ou aquela mudança que traz impacto significativo para a empresa, ela possa ocorrer da maneira mais tranquila possível. Então, procedimentos de formalização da mudança também são necessários, para que as pessoas saibam quais são as etapas, o que eu devo fazer, né? Quais os impactos dessa mudança. Vai ser preciso parar os sistemas durante um dia, 2, 10 minutos? Essa mudança, ela traz um impacto muito grande, então é necessário, eu posso fazer essa mudança, né, com os meus sistemas em operação? Ou eu preciso parar? Qual o horário que eu vou fazer essa mudança? Vai ser de madrugada? Então, como é que eu faço a comunicação dessa mudança para os meus funcionários, né? E caso dê alguma coisa errada, eu tenho como recuperar, ou seja, voltar ao estado anterior? Então, a gestão de mudança é uma coisa importante, principalmente na empresa que trabalha com software, desenvolvimento de software, ou que tem um próprio desenvolvimento dentro da empresa, né? Um software de negócio, né? Então vamos dar um exemplo aqui de gestão de mudança, né? Você tem um sistema, que é o sistema crítico da tua empresa, da tua organização, não é? E você precisou fazer uma correção, foi detectado um erro, você precisou fazer uma correção, então você fez um planejamento dessa correção, o sistema está lá funcionando, né? Funcionando, você fez um planejamento dessa correção, por exemplo, não é uma correção que ocasionou a parada de sistema, né? Porque aí se for é uma emergência. Mas esse sistema está rodando, você detectou ali uma falha, você entrou com sua equipe de desenvolvedores do sistema, né? Por exemplo, você expôs aquela falha, eles planejaram uma correção, não é? Testaram, implementaram, testaram, e aí disseram, olha, estamos prontos para implementar. Estamos prontos para colocar em produção, é o que a gente chama, né? E aí, a gente tem que avaliar quais são os impactos, né, positivos e negativos dessa mudança e fazer o planejamento correto dessa mudança. Por exemplo, que eu estava falando, né? Eu vou precisar parar o sistema para implementar essa mudança, para colocar em produção. Quanto tempo isso vai levar? Né? É 1 minuto. Então para o sistema em 1 minuto. Mas será que 1 minuto não causa um impacto muito grande? Né? Então qual é o procedimento? O procedimento vai ser, desliga o servidor, exemplo, né? Desliga o servidor de produção, aí você atualiza o software, você vai para isso levar 2 minutos, depois você reinicia o servidor de produção, e aí vê se está tudo funcionando. Né? É um procedimento. Existem outros mais detalhados. Mas como é que eu vou comunicar? Eu preciso fazer uma mudança. Então eu chego lá e digo, olha, gente, vou mandar um e-mail, uma comunicação para a empresa dizendo, olha, amanhã, meio-dia, haverá uma parada do sistema por 10 minutos para atualização. Durante esse período, o sistema não irá funcionar. Pronto, é uma comunicação. Né? Se você não quer fazer isso, você pode fazer de madrugada. O sistema provavelmente vai estar, né, sem ninguém utilizando. Um exemplo, foi um sistema de uma loja física, né? Terminou o expediente, você pode fazer a atualização, por exemplo. Então, todo esse planejamento e a comunicação, né, são importantes. Se der alguma coisa errada, você tem que saber recuperar, voltar ao estado anterior. Então, essa é a gestão da mudança. Né? Um outro aspecto importante a ser observado é a segregação das funções. O que é a segregação das funções? É um método de redução de risco de uso indevido, acidental ou deliberado dos sistemas. Você tomar o cuidado para que uma só pessoa não tenha acesso a tudo, né, de forma indiscriminada. Porque se ela comete algum deslize, algum erro acidental ou até mesmo provocado, pode intencional, né, pode provocar uma parada de sistema, alguma perda, né, algum problema de segurança da informação. Então convém
que sejam tomados certos cuidados para impedir que uma única pessoa possa acessar, modificar e usar os ativos sem a devida autorização ou detecção. É sempre importante que, mesmo que você tenha necessidade de uma única pessoa ter, né, todo esse acesso, né, todo esse privilégio, que outra, um chefe, né, um colega, possa autorizar ou monitorar, né, ou monitorar esse acesso, para que você segregue as funções e diminua esse risco de uso indevido ou acidental, né? E como eu estava falando, é importante, né, também separar o desenvolvimento do teste e produção do sistema, né? Então, o desenvolvimento de um sistema, aí nessa etapa de desenvolvimento de um sistema antes entra todo o planejamento, né, de um sistema, e aí vem para a parte de desenvolvimento, que esse desenvolvimento utilize um recurso de servidor de desenvolvimento, que não é o servidor de produção. Então, você cria todo um ambiente de desenvolvimento que não vai atrapalhar de forma alguma o ambiente de produção, que é o que está no ar, que é o que está rodando, não é? Que você tenha testes efetivos, né, exaustivos, para que você garanta que aquilo que você desenvolveu vai funcionar corretamente, né? Então, os recursos de desenvolvimento, teste e produção dos sistemas devem ser separados para reduzir os riscos com falhas ou acessos indevidos. Você imagine que você faz uma correção de um sistema e você aplica sem fazer teste. Você já bota em produção sem fazer teste. O risco é alto de dar algum problema. Você ter esquecido alguma coisa, né? Daquele código ter gerado algum impacto em outro sistema. Então você precisa definir regras de transferência de desenvolvimento para a produção. Se sair do ambiente de desenvolvimento para a produção, quais são as regras para isso, né? O ambiente de desenvolvimento, como eu estava falando, o ambiente de teste e o ambiente de produção tem que ser diferente. O ambiente de desenvolvimento, eu estou ali desenvolvendo, corrigindo ou evoluindo um sistema, né, ou desenvolvendo um sistema novo. Depois eu transfiro aquilo para um servidor de testes e aí a equipe de teste vai trabalhar, vai testar. É um servidor de teste que é a cópia do servidor de produção, mas não é ainda o servidor de produção. E aí você fez todos os testes, tudo ok, aí você sobe para o sistema de produção, servidor de produção. E aí sim, o sistema está pronto para ser usado pelos usuários. Então, é importante observar que esses ambientes devem ser diferente, né? E muitas vezes na empresa a gente tem serviços terceirizados. Aí tem serviços terceirizados diversos, né? Serviço terceirizado de desenvolvimento de software, por exemplo, né? Serviço terceirizado de infraestrutura, serviço terceirizado de entregas. Então, qualquer serviço terceirizado, é importante que você mantenha um acordo de nível de serviço, que a gente já até comentou, né? São as regras da entrega daquele serviço. Olha, eu estou contratando uma equipe de desenvolvimento para a minha empresa, para desenvolver os meus sistemas, e eu preciso estabelecer com ele um acordo de nível de serviço. Quantas pessoas vão estar trabalhando no sistema, se esse suporte é 24 horas por dia, quantas horas por dia eu tenho desenvolvedores dedicados ou não, né? Pode não ser dedicado ao meu sistema. Então, tudo isso tem que estar escrito nesse acordo de nível de serviço, para que a gente possa cobrar também, né, das empresas, e as empresas possam também, as terceirizadas, se resguardar. Olha, mas você não contratou isso, isso você está pedindo não está dentro do nosso contrato, por exemplo, né? Ou então, olha, eu contratei que qualquer problema nos meus sistemas você tem até 12 horas para resolver. Então, isso é um acordo de nível de serviço. E aí as empresas devem manter, né, essa conversa, esse acordo, para poder entregar os serviços de maneira adequada. Então, é importante verificar, né, a implementação, o monitoramento, as mudanças e a evolução. Monitorar esse serviço de terceiro é muito importante. Ora, se você tem um compromisso com o seu cliente e você tem uma terceirizada, é importante que essa terceirizada ela, né, trabalhe seguindo os seus objetivos, suas linhas, né,
os seus parâmetros para poder você entregar o seu serviço para o cliente. Então é a cadeia, né? Você contrata um terceirizado, você faz um acordo de nível de serviço com o terceirizado para que ele entregue os serviços de maneira adequada. Consequentemente, você também assume um compromisso com os seus clientes. Então, implementar isso é importante, monitorar para saber se está funcionando corretamente os critérios, né? Gerenciar prováveis mudanças que possam acontecer e a evolução. Então, esses serviços terceirizados é muito importante, né, que você mantenha também a gerência deles, né? Outro aspecto também que é importante observar é a gestão da capacidade. Então, a utilização dos recursos deve ser monitorada e controlada, e as projeções das necessidades da capacidade futura devem ser feitas para garantir o desempenho requerido do sistema. Veja, eu tenho um sistema crítico de vendas, né? Um sistema de um supermercado, um sistema de um hospital, de monitoramento de UTI, um sistema de vendas dos meus certificados, pontos de venda lá, não pode sair do ar, né? Senão eu estou perdendo, né? Então, como é que eu faço para monitorar a capacidade? Será que a minha capacidade de processamento, de armazenamento, ou seja, a infraestrutura para rodar o sistema, né, que presta, né, o serviço essencial do meu negócio, está adequada? Quais são as necessidades? Eu tenho servidores, eu tenho data center, eu tenho um sistema de rede segura para sustentar, né, para dar suporte ao meu sistema, não é? Então, eu preciso controlar isso, né, monitorar isso. Um exemplo disso, eu tenho um sistema crítico, né, e ali eu tenho um painel, um dashboard, por exemplo, que a equipe de suporte técnico fica o tempo todinho olhando para ver o nível de memória do servidor, que o sistema está consumindo memória do servidor, o nível de armazenamento, se está já próximo de estourar. Então, esse monitoramento vai me dar, inclusive, a capacidade de pensar em necessidades futuras, não é? Olha, o sistema ele é crítico, nós estamos já chegando a 70% da capacidade de armazenamento e é importante a gente pensar em comprar mais armazenamento, porque senão pode parar. Olha, eu estou monitorando aqui, eu estou vendo aqui que geralmente no período de tal hora há um pico de processamento, ou seja, mais pessoas usando o nosso sistema e o nosso servidor vai estourar. Então é preciso comprar mais processador, mais processamento, né? Então envolve sistemas, envolve infraestrutura, envolve suporte. Como é que envolve suporte? Olha, eu estou tendo muito pedido, muita gente comprando o nosso e-commerce aqui, tem muito suporte a ser dado e meus 3 funcionários não estão dando conta. Eu já estou monitorando, eles tinham um ticket médio de atendimento de 150 pessoas por dia e eu estou observando que na última semana aumentou para 280 tickets de atendimento. E essa turma não está conseguindo dar conta. Está tendo fila de espera, insatisfação. Então está na hora de contratar mais gente para o suporte, né? Então esse tipo de análise você tem que fazer, né? Então controles detectivos, aí que eu estava dizendo, né? Um dashboard, um painel de monitoramento. Então informações gerenciais para que você possa gerenciar a capacidade do teu sistema, né, do teu sistema. E aí essa gestão da capacidade envolve sim a segurança. Por que não envolve a segurança? Envolve sim. Por exemplo, quando eu estava dizendo, né? Olha, o processador está dando pico, vai estourar o sistema. É segurança? É segurança. De quê? Disponibilidade, né? Então, gestão da capacidade de backup. Olha, estourou, estou com limite de backup. Então, gestão da capacidade é muito importante, é um tema importante também, relacionado aos procedimentos de segurança da informação, né? E aí, voltando lá à questão dos sistemas, o desenvolvimento dos sistemas, as atualizações dos sistemas, não é? Da gestão, né? Desse ambiente de desenvolvimento, teste para produção. Então, é importante que vocês observem, né, que devem ser estabelecidos critérios de aceitação.
tanto para atualizações de sistemas que eu já tenho, e aí essa atualização pode ser evolutiva ou corretiva, como também para aceitação de novos sistemas. Olha, vai ser importante a gente, agora é necessário a gente implantar um novo sistema aqui na empresa. Então vamos procurar os fornecedores, vamos testar esses sistemas, escolher aquele que mais se adequa à nossa realidade, e aí nós vamos entrar no processo de homologação. Então testou, ok, legal, agora vamos homologar. Homologar é uma etapa posterior ao teste, onde os usuários, né, atestam que aquelas funcionalidades estão adequadas à empresa, aos procedimentos, à gestão, ao objetivo da empresa. E aí homologa e faz uma documentação. Sistema tal pode ser utilizado, ele está homologado pela equipe técnica da empresa. Então você comprova, né, que aquele sistema ele não vai afetar outros sistemas, que ele não vai pôr em risco o negócio da empresa, pelo contrário, ele vai trazer vantagens, que há uma necessidade para isso. Então você homologa, né? Homologa aquele sistema documentando formalmente, ou seja, um aceito formal do gestor. Então o chefe, o responsável por isso, vai dizer, olha, eu atesto, de acordo com os parâmetros utilizados de teste e homologação, que o sistema está adequado e pode ser utilizado pela empresa. Então você homologa e o dono da empresa assina dando ok, né? E caso dê algum problema, é importante que você tenha como executar a volta, né, ao sistema anterior, o backout. Ok? Então, a aceitação dos sistemas, o processo de aceitação do sistema é importante. E isso é segurança da informação, correto? Outro aspecto importante a ser observado é da proteção contra códigos maliciosos, né? Então, quando nós estamos, né, trabalhando com os recursos de processamento de informação e com os softwares, então a gente sabe que eles são vulneráveis, né, a ataques e a implantação de códigos maliciosos. Então é importante a gente observar, né, quais são essas vulnerabilidades, tentar identificar essas vulnerabilidades e tentar, né, impedir que essas vulnerabilidades sejam exploradas, né? Então os usuários devem estar conscientes desse perigo, tanto os usuários da área técnica como os usuários de uso comum desses sistemas, né? Então é importante, né, implantar controles para prevenir, detectar e remover código malicioso, né? Conscientizar as pessoas, implantar um bom sistema, né? E aí esse controle de prevenção, detecção e remoção de código malicioso são os famosos, mais comum que a gente vê hoje, são os antivírus, né? Inclusive até alguns sistemas já vêm embutido. Mas qual é o procedimento que nós vamos adotar? Vai ser um antivírus? Que tipo de antivírus, né? Qual é o procedimento que nós vamos adotar dentro da equipe de desenvolvimento de software? Então tudo isso está relacionado à proteção contra códigos maliciosos, né? E aí existem os controles. O software de detecção e reparo, que são os antivírus, né? A conscientização da segurança da informação dos funcionários, o controle de acesso aos sistemas, para que esse sistema não caia na mão de alguém indevidamente, o controle do gerenciamento da mudança, né? Caso haja uma mudança, aí vai na equipe de desenvolvimento, né? E a proibição do uso de softwares não autorizados pela empresa, né? São os softwares piratas, outros que não foram homologados pela empresa. Então é importante que haja essa proibição, que aí você está fechando a janela contra código malicioso, né? Os vírus, os spams, enfim, através de vários recursos vocês podem implantar código malicioso nos servidores, nos sistemas, né? Outro ponto interessante são as cópias de segurança, né, gente? A implementação de uma rotina de procedimentos de geração de cópia de segurança das informações é uma necessidade em toda e qualquer empresa, inclusive com as informações pessoais mesmo, as nossas informações, né? Você tem uma rotina e os procedimentos adequados desse backup,
Qual a frequência que você vai gerenciar esse backup, vai fazer esse backup, né? Com qual frequência? Qual tipo de backup? E aí vocês sabem que existem vários tipos de backup, né? Incremental, total, enfim. Aonde eu vou armazenar esse backup? Em que tipo de mídia? Em que local físico? Quais são os recursos adequados para a realização desse backup? Qual o software que eu vou usar? Ou não vou usar nenhum software? Que tipo de mídia está sendo mais adequada? É num pendrive? É num HD externo? É num servidor de backup? É na nuvem? Qual é o fornecedor de backup que eu vou contratar na nuvem? E muito importante, o procedimento de recuperação. Não adianta fazer só o backup. É preciso fazer o procedimento de recuperação para testar se o backup realmente funciona. Existe um erro muito comum, a gente só faz backup e nunca se testa a recuperação daquilo ali, né? Então você precisa documentar todos esses procedimentos adotados para cópia de segurança. Por que documentar? Porque lá você diz, olha, o backup deve ser realizado a cada 2 dias e tal hora, que vai ser armazenado assim, assado, tal. As pessoas sabem o que está acontecendo, né? Além disso, a segurança da rede, né? E ainda mais hoje em dia, que os negócios estão praticamente todos em rede, né? Mesmo que não seja um negócio virtual, mas as empresas fazem cada vez mais uso das redes de computadores, internet, redes internas, acordos de serviço com data center, com computação em nuvem, servidores virtuais. Então, isso é uma realidade já, não é? Há algum tempo. Então, como é que está a proteção das informações em rede? O que pode ou não trafegar em rede? Quais são os acordos de nível de serviço que eu tenho com as empresas que me prestam serviços de rede, né? Como é que eu protejo a minha infraestrutura de suporte? Tá? Não é só proteger o dado que está trafegando na rede. A infraestrutura também, os firewalls, os servidores. Existe uma sala segura para proteger o meu servidor de rede? Com backup de energia, redundância de energia, com backup de informações. Existe refrigeração adequada, né? Como é que é o sistema de controle de acesso físico a essa sala, a essa infraestrutura? Como é o sistema de controle de acesso aos sistemas, né? Eu tenho algum sistema de monitoramento e gerenciamento da rede para saber quem está fazendo o quê, quem pode fazer o quê? E eu estou monitorando para ver justamente como é que está o tráfego da rede, se a minha infraestrutura, né, de equipamentos está dando suporte à minha infraestrutura de rede. Como é que estão os aspectos da segurança interna e externa? E aí quando falo externa, é justamente isso. Quem pode acessar o meu sistema a partir de uma rede externa? E como? Como são os acordos que eu faço com provedores, com data centers? Então, tudo isso deve ser observado e deve ser levado em consideração a segurança da informação. Como também o manuseio das mídias, né? E aí as mídias são várias mídias, né? As mídias devem ser controladas e fisicamente protegidas pela organização. E aí quando a gente fala em mídia, é mídia de backup, né? Aí pode ser um DVD, né? Como backup, um pendrive, um HD, um papel, todas as mídias, né? Como é que eu armazeno isso? Como é que eu manuseio essas mídias? Como é que elas devem ser protegidas? Eu vou fazer os backups em fita magnética ou em outra mídia e fica exatamente dentro da sala do servidor. Será que isso é adequado? Como é que eu tenho acesso a essas mídias? Qualquer pessoa pode chegar e pegar lá qualquer mídia dessa? Então os procedimentos operacionais devem ser adotados, não é? O conteúdo das mídias não necessárias devem ser destruídas antes da reutilização. Então muitas mídias elas podem ser reutilizadas, né? Um pendrive, exemplo, pode ser reutilizado, mas aquele conteúdo, esse conteúdo não serve mais. Como é que eu destruo corretamente esse conteúdo? Ou eu simplesmente pego o pendrive e digo, não, pode usar, apaga aí.
E se ali tiver uma informação importante que não poderia ser entregue a qualquer pessoa, né? Olha, eu estou emprestando essa mídia para você, então vamos fazer o registro da retirada dessa mídia, né? Aonde está armazenada a mídia, guardado a mídia, né? Qual o procedimento seguro de destruição dessa mídia, e aí entra também os documentos físicos. E aí vocês já devem ter visto, né, que algumas empresas adotam aqueles equipamentos que cortam picotam todo o papel que você não vai usar mais, você entra naquela máquina e ela picota todo o papel, destrói o papel. Porque imagine quantas informações vão para o lixo. Você pega uma informação importante, você amassa, joga no lixo. Se alguém tiver acesso àquele lixo lá fora da empresa ou dentro da empresa. Então, informações importantes, elas devem ser destruídas. E existem procedimentos para destruição dessas informações, né? Então, cuidado com o uso também das impressoras coletivas. Imagine que você está aqui num departamento e tem uma impressora em rede de maior porte, todo mundo usa aquilo ali. Você está aqui batendo a carta de demissão de um funcionário. Você mandou imprimir. Aí você demorou um pouquinho a ir buscar aquele papel, aquela impressão na impressora. Aí veio uma pessoa lá que foi pegar um outro documento que mandou imprimir, e quando pegou, olhou e disse, ih, sem querer viu, carta de demissão do amigo, ó. Aí ele bota lá e diz, fulano, tu vai ser demitido. Caramba. Então tem que ter cuidado, né, com essa rotina do uso das impressoras coletivas. É uma coisa importante. Existe impressoras que já vem implementado, né, os softwares para isso. Você vai imprimir, você coloca uma senha, você manda imprimir, o documento foi para a impressora, só que quando você chegar lá de frente para a impressora, que você digita uma senha, um código no painel da impressora, aí é que ela imprime o teu documento. Você está lá vendo. Então isso é um procedimento, né? Então tudo isso são controles que a gente tem que ter e cuidados que a gente tem que ter com o manuseio das mídias, né? Gravação, armazenamento, recuperação, empréstimo, registro, retirada, local de armazenamento, enfim, em relação ao manuseio dessas mídias. E em relação à troca de informações, né, a informação que é trocada deve ser adotado procedimento seguro para a troca dessas informações. Então a organização deve assegurar que a troca das informações e softwares entre ela e outras organizações, por exemplo, né, organizações de fora, estejam baseados numa política formal específica e sejam efetuados a partir de acordos entre as partes e estejam em conformidade com toda a legislação pertinente. Então imagine numa situação em que a Receita Federal, né, agora na época de imposto de renda, né, ela se comunica com o sistema da Polícia Federal, por exemplo, né? Então esses sistemas, como é que eles conversam? Essa troca de informações é permitida? Está dentro da legislação pertinente, né? Então um cartório, por exemplo, existe uma comunicação com a Justiça, o Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Tudo que tem algumas taxas de cartório, tem as custas, né? Você realiza alguns procedimentos em cartório, o cartório recolhe aquilo ali e um percentual, por exemplo, vai para a Justiça do Estado. Como é que os sistemas interagem? Essas informações entre o sistema da Justiça mais o sistema do cartório, né? Que tipo de informação e quais são os acordos, né, entre as instituições? E a legislação permite, né? Então cada vez mais há essa integração também dos sistemas, né? E as mensagens eletrônicas, né, aquelas que trafegam pelas redes, né? Então as informações que trafegam em mensagens eletrônicas devem ser adequadamente protegidas, e aí quem faz isso são os servidores de e-mail, né? Em todo o sistema de segurança nos servidores de e-mail, protegidas contra acesso não autorizado, modificação ou negação do serviço. Então o serviço tem que estar no ar o tempo todo, né?
Essas mensagens elas não devem ser modificadas no meio do caminho e pessoas não autorizadas não devem ter acesso a esse e-mail. Né? Também tem que ter aquelas políticas, né, de uso do e-mail, que pode, o que não pode, inclusive considerando, né, o uso de assinaturas eletrônicas, também muito comum hoje. Né? Então, importante observar também a segurança relacionada a mensagens eletrônicas. Né? E aí, nesse mesmo segmento, nós temos hoje vários negócios em comércio eletrônico. Então, é importante também que a organização garanta a segurança dos serviços de comércio eletrônico e a sua utilização. E aí existem várias coisas para isso. Eu acredito que mais lá na frente a gente vai ter uma aula só sobre segurança do comércio eletrônico. Mas é importante observar os certificados de segurança que se compra, né, de empresas que garantem as transações seguras, onde os dados são criptografados, onde os dados estão ali armazenados de maneira segura, né? As questões de informações pessoais, de cartão de crédito, CPF, essas coisas também, transação é segura, né? Os acordos de níveis de serviço com os servidores e data center que provê comércio eletrônico, para que os dados do cliente, os dados dessas transações e o sistema de pagamento, ele esteja seguro e não seja interceptado por pessoas ou códigos, né, maliciosos aí para tirar proveito disso. Né? Então, gente, em relação aos procedimentos, né, de segurança da informação, a gente deu assim um overview, né, em vários itens que vocês devem observar. E vamos seguindo aí nas nossas aulas de segurança da informação. Essa semana a gente encerra por aqui o tema da aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.